Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeira obstetra, coach e mentora de mulheres e casais que querem manifestar a sua tão desejada gravidez e terem uma gravidez saudável, sem complicações. Este podcast é para mulheres e homens que querem conectar profundamente com a alma do seu bebê, criar um cordão umbilical energético com ele e que estão abertos a criar toda a transformação pessoal para se prepararem para receber o seu bebê. Sabem que manifestar a sua gravidez resulta de um alinhamento interno entre a sua mente, pensamentos, o coração, emoções e o seu corpo, permitindo ampliar a visão da fertilidade. É também para todas as pessoas que amam a área da fertilidade e que querem manifestar o seu negócio de alma nesta área sagrada e serem protetores e guardiãos da maternidade e da paternidade conscientes, mudando o mundo, um bebê e uma família de cada vez. Em cada episódio eu vou partilhar os meus conhecimentos, reflexões, histórias e aprendizagens em conexão genuína com a minha alma. Eu vou trazer-te convidados especiais que vão ajudar-te a ir mais fundo na tua transformação e a manifestar todos os teus sonhos na área da fertilidade. Com este podcast, nunca mais te vais sentir sozinha e sozinho no teu caminho. Vais estar guiado e em suporte, reduzir a ansiedade e o medo e receber todos os passos, técnicas e ferramentas para chegares à tua tão desejada gravidez. Seguimos juntas? Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o episódio 13 do meu podcast e hoje o tema do episódio é sobre autoconhecimento e libertação de emoções que levam ao alinhamento para engravidar. Então, conhecer o funcionamento do corpo, quer feminino, quer masculino, e entender que o corpo responde ao que está na mente, nas memórias e às emoções que cada mulher, cada casal vai sentindo ao longo da sua vida, libertar o que não serve ao desejo de engravidar, cria um alinhamento interno, fazendo com que o todo esteja mais em sintonia com todas as nossas partes. Sim, a maioria dos casais que desejam ser pais, mas não estão a conseguir sê-lo, podem ter histórias, medos, crenças que no fundo são contrárias ao seu sonho e isso impede a gravidez ou então impede a gravidez saudável, podendo até criar desequilíbrios no corpo a nível hormonal ou outras patologias como miomas, endometriose, amenorreia, menstruações dolorosas ou irregulares, quistos dos ovários no caso da mulher e alterações dos espermatozoides no caso do homem. Com problemas médicos identificados ou não, com necessidade ou não de tratamentos de fertilidade, é o autoconhecimento e a libertação de emoções recalcadas e quase sempre inconscientes que levam o casal ao alinhamento necessário para que haja uma gravidez saudável. Neste episódio, eu trago-vos a Sandra e o Luís. Quando os conheci, eles disseram 6 anos em que os médicos dizem que não temos nenhum problema e até agora fizemos 3 inseminações artificiais e uma fertilização in vitro sem resultados. Culpavam-se por não estarem a conseguir engravidar. Iniciamos acompanhamento em consultas e ao final de 3 meses a Sandra engravidou. Parece magia, mas a verdade é que esses 6 anos de frustração criaram o espaço necessário para que estivessem verdadeiramente prontas para o autoconhecimento e muita libertação de memórias e emoções. Mas mais importante do que os 3 meses depois de 6 anos de espera é saber um pouco mais do que aconteceu durante esse tempo, das mudanças, da transformação que levou a esse alinhamento interno que quase muitas vezes é inconsciente para que o sonho finalmente se concretize.
Então, para isso, temos a Sandra e o Luís, que vai estar ou não, porque está com o bebê, mas para nos contarem tudo sobre o que sentiram, que foi realmente o essencial para terem hoje o seu bebê no colo. Ainda que eu sei muito bem que às vezes parece que nem sabemos muito bem como é que tudo aconteceu. Portanto, com este episódio vais conhecer a história da Sandra e do Luís, compreender que o autoconhecimento e a libertação de emoções levam a um alinhamento corpo, mente, coração necessário à gravidez, inspirar-te na história deles para quem sabe dar os mesmos passos que eles deram, ajustando à vossa unicidade. Acredito que depois deste episódio vais sentir muito mais esperança e mais consciência do que, no teu caso, te pode estar a trazer desalinhamento e a desafiar o que mais queres, ser mãe, ser pai. Então vamos começar. Bem-vinda, querida Sandra e Luís, que tu no fundo também estás aqui a representá-lo. É mesmo muito bom ter-te aqui e partilhar um pouco da vossa história, que eu sei que pode ajudar também muitas outras mulheres, muitos casais. E, portanto, bem-vinda, Sandra. Olá, Bem-vinda. Sónia. Tu Olá. já tens o teu bebé, não é? Que Já. tem aqui agora 3 mesinhos, não é? Tem 3 mesinhos. Mas foi uma longa história, não é? Queres nos falar um Foi, bocadinho como é que foi até nos conhecermos, no fundo, esses tais quase 6 anos, não é? 6 anos de história, não é? Em que vocês tiveram o desejo de serem pais e como é que foi? Como é que foi resumidamente esse caminho? foi um caminho um bocadinho longo. Queríamos muito ser pais, casámos e, como o desejo de todas as pessoas, enquanto casais, querem ser pais. No entanto, deixámos de andar durante um tempo e, ao fim de 3 anos de casado, resolvemos ir ao médico, porque é que não conseguíamos engravidar. E na altura os médicos disseram que nós não tínhamos nada, fizemos análises, tanto eu como o Luís não tínhamos problema nenhum, e encaminharam-nos para o Hospital de Gaia para, para vermos ao pormenor se tínhamos realmente ou não algum problema. Na altura, os médicos, ao fim de 3 inseminações, disseram-nos que não tínhamos problema nenhum, que eu estava saudável, o Luís também, que não havia nada a fazer, que nós não engravidávamos porque não tinha acontecido ainda. A última inseminação que fizemos, não havia mais caminho nenhum, então resolvemos mesmo fazer a inseminação, apesar de eu ser um bocadinho contra a inseminação. Fertilização, não é? A Sim, fertilização, é a isso. fertilização in vitro estava um bocadinho contra, mas era a minha única solução. Eu queria ser mãe a todo custo, e então resolvi mesmo fazer. Na Ó altura Sandra, também. e quando vocês, no fundo, não têm, não é? Foram fazer os exames normais para se prepararem para engravidar, estava tudo bem, começaram a tentar espontaneamente. Como é que foi também viver a sensação de tinham que ir para consultas de infertilidade, porque é assim que se chama? Qual tiveste assim algum impacto, vocês os dois? Foi algo, assim algo também desafiante? Sim, porque nós na altura dizíamos, então se eu não tenho problema nenhum, o porquê que eu não consigo engravidar? E o facto de ir para uns tratamentos que eu na altura era um bocadinho contra, que Pois. não, pronto, não achava que uma mulher deveria engravidar naturalmente, não tinha que fazer tratamentos. E na altura foi um bocado desafiante, mas nós pensamos, é o único caminho que nós temos, é a única solução, por isso temos mesmo que fazer, não há mais hipótese, temos mesmo que ir se queremos ser pais. Na altura não foi muito fácil. O que é interessante também, porque é assim, por um lado, lá está, o caminho que é oferecido é sempre a via dos tratamentos, não é? Não há outro, nem sequer as pessoas tentam espontaneamente com aquilo que sabem, nem lhes explicam nada do ciclo, nem nada, não é? A maior parte das vezes não explicam e a ti também não vos explicaram, e lá está, encaminham-vos e primeiro vem aquela sensação de quer dizer, eu tinha que engravidar naturalmente, era isso que era suposto e já não acontece, portanto, no fundo já sentem, temos aqui um problema, ok, mas tudo bem, vamos lá, se é os tratamentos, vamos lá. E depois fazer os tratamentos e eles não funcionarem, qual é a sensação?
não sei explicar, é mesmo uma sensação de porquê a mim, porque, o que é que está a acontecer, porque é que eu não consigo engravidar, porque é que, se eu não tenho problema nenhum, porque é que nós não conseguimos engravidar? O que é que se está a passar? Será que os médicos estão-me a enganar? Ou eu tenho algum problema e não me querem dizer? Certo. Ou então E, cá há alguma coisa que ainda não descobriram, se calhar, sim, não é? exatamente. Não é? Devem Porque ser mesmo eu muitas lembro-me perguntas. perfeitamente quando fiz a última inseminação que foi a in vitro, a equipa médica disse-me que eu não tinha problema nenhum, a única coisa que não conseguiam era colocar o óvulo no meu útero. E então tiveram que chamar outra médica para tentar fazer. E na altura correu tudo bem, só que eu também disse a mim própria: se eu não conseguir engravidar agora, eu não faço mais tratamento. E, Mas ainda chegaram a conseguir transferir esse sim, embrião, sim, ainda conseguiram ainda implantá-lo, conseguir, não é? e Mas conseguir, foi então, difícil então colocá-lo lá, não é? Até isso, não é? Estava tudo muito contraído, provavelmente, não é? a única coisa que me diziam é: você não tem problema nenhum, só que o seu útero é muito apertado, Hum, então não está a conseguir colocar o embrião, mas no fim conseguiram colocar acabaram, e pois. vim supostamente grávida. Exatamente, exatamente. O que também, como é que é lidar com isso? Lidar com colocarem-te já ali um embrião, vires para casa, como é que é lidar com isso? Como é que foi na altura? Lembras-te? Na altura eu pensei: estou grávida. Pois É, é verdade, e é verdade. eu na altura pensei: estou grávida, não posso fazer grandes esforços, não posso ter a minha vida normal, porque na altura eu levava uma vida muito estressada, então dizia: Hum, não posso ter a minha vida normal porque eu estou grávida. E ao fim de 15 dias, 3 semanas, vem tudo por água abaixo. Pois é. Vem o período e uma pessoa pensa: não foi desta. Pois, e depois não se colocou a hipótese de fazer outra transferência? Havia mais embriões criopreservados ou não? Tinha Ainda mais havia. um, tinha mais um, mas eu, na altura também, a culpa foi um pouco minha, porque eu não corri mais atrás, porque a última vez eu disse mesmo: eu se não consigo engravidar naturalmente, eu não vou passar por este processo Hum, outra vez, porque foi muito difícil. Porque não tive o apoio do meu marido por causa de ser a altura do Covid, então ele não pôde estar hum, ali ao meu lado, e depois foi, como o meu útero estava muito apertado, muito contraído, foi uma operação, entre aspas, bastante pois difícil, é, e pois então eu é. fiquei mesmo traumatizada na altura. Pois é, porque no fundo também, ok, até existe esse caminho dos tratamentos, que é um caminho muitas vezes necessário, mas também não há aquele apoio para a pessoa descontrair, não é? Não Para há. aprender a descontrair o corpo, para aprender também a ir para esse tratamento de uma forma mais tranquila, não é? É tudo Não há, assim um porque bocado de é, repente, não é? é de repente, porque uma pessoa chega ali, praticamente conhece um médico que depois, ao fim do segundo tratamento, já nem sequer é o mesmo médico. Pois, E não há aquele apoio das pessoas: vamos colocar o embrião, se engravidar, engravidou, se não engravidar, olha, paciência, tenta-se mais, pois outra é, vez. pois é. Que E acaba por ser um bocadinho assim, e são os relatos de muitos outros casais, porque muitas vezes é porque, lá está, é aquele sistema que está, é a lista de espera é grande, não podem estar a demorar muito, não é? Tem a ver com todos os recursos, tem a ver também com a formação que é muito direcionada para a técnica, não é? Para fazer os procedimentos e pronto. E exato. esquecer um bocado que está ali uma mulher, está ali um casal, está ali um corpo, está ali um coração, está ali Há uma ali mente, uma pessoa que há quer uma muito pessoa. engravidar e não consegue, e depois levar com aquele choque, não é muito fácil, não. Pois é, estou a ver mesmo e a sentir um bocadinho. Ok, então depois, não é? Veio essa menstruação, no fundo percebeste que a transferência não resultou e como é que foi olharem um para o outro, tu e o Luís, e o que é que aconteceu aí? Foi aquela sensação de dizer: é mais uma vez que perdemos. O culpávamos-nos muito, que eu dizia sempre: o problema, culpávamos não a um ao outro, mas cada um culpava-se a si próprio. Eu dizia que a culpa era minha e ele dizia que a culpa era dele. E depois chegávamos à conclusão que nós não tínhamos problema nenhum, então porquê é que estávamos a culpar? Uhum. E, só que nós não conseguíamos engravidar e na altura nós não pensávamos: quando vinha o período, ia tudo por água abaixo. Pois.
É mesmo, deve ter sido, no fundo, vocês os 2 foram muito lá dentro, ao fundo do poço, não é? Aquela sensação de tristeza, não é? Sensação de inferioridade, de impotência. Eu acho que se calhar muita impotência, não é? Frustração, tipo, o que é que será que tipo não somos abençoados? Eu não sei se passa isso pela Sim, cabeça, sim. porque Que está mal muito, é que eu fiz não é? para estar a merecer tal Exatamente. sofrimento, o Parece um porquê a castigo, não mim é? é um Porque castigo. religiosamente também vão-nos transmitindo isso, não é? Aquela ideia, ou somos abençoados ou somos amaldiçoados, não é? Há muito essa associação, por isso vem muito essa tristeza, não é? Essa sensação, pronto, eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, não é? É mesmo. E então, e depois o que é que decidiram fazer com estes sentimentos todos, não é? Com esta dor, com todo este caminho percorrido, não é? Depois de 6 anos entre espontâneo e tratamentos, olharam um para o outro, como é que foi? Como é que foi assim? Foi o deixar andar mais um ano, Ok. até que comecei a seguir a Sónia. Hum, E deixei passar mais um tempo, e na altura acho que foi um post que eu vi e parece que fez-se luz. E eu disse: hum, não, eu vou tentar. Falei com ele e disse: olha, passa-se isto e isto. Eu vi através de um post da Sónia, que tal seguirmos? E ele virou-se para mim e disse: nós não temos nada a perder. Acho que já mesmo. perdemos bastante tempo, não é por tentarmos que vamos perder mais alguma coisa. Se conseguirmos, conseguimos. Não, olha, paciência. É mais uma coisa que temos que fazer. Que Então, giro. na Ainda te altura, lembras qual foi o tema do post? Ou foi já assim não me algo lembro. que já não te lembras? Sei Já que não me lembro. te despertou, não é? Algo que te despertou e que Deve ter sido disseste. qualquer coisa de porque é que todas engravidam menos eu, Ah, qualquer coisa ok. assim. E então, ou de porque é que estamos a culpar. E lembro-me que a Hum, resposta que eu dei foi: nós culpámos-nos muito um ao outro. Foi ah, a resposta que eu dei. ok. E então, depois a partir daí foi o falar com a Sónia. Interessante, não é? E depois, no fundo, eu acho que isso é muito bonito, que é vocês procuraram com um certo desprendimento naquele sentido. Olha, nós vamos abrir e logo se vê se lá está, como o Luís dizia, se engravidar, engravidarmos, se não engravidar também não perdemos nada, não é? Acho muito bonito porque eu acho que esse é o ponto certo. Eu sinto que é mais fácil os casais chegarem à gravidez quando vêm neste ponto sem estarem muito agarrados a muitas expectativas. E Exato. provavelmente vocês, quando estiveram na fase dos tratamentos, também estavam muito, com muitas expectativas, não é? Tipo, não, é agora que vai acontecer. É bom nós acreditarmos que vai acontecer, mas sem exagerar naquela pressão que nos colocamos, não é? De que tem que ser naquele momento. E Sim, eu porque eu acho lembro, que nós vamos muito com aquela ideia do tratamento é infalível. é isso, Eu acho que eu fui muito por aí. O tratamento não vai falhar, nós vamos conseguir, e todas conseguem com o tratamento, que era na altura o que eu pensava, que conseguia com exatamente. o tratamento era muito mais fácil, e afinal não foi. É, e é mesmo interessante porque a maior parte dos casais que eu recebo é mesmo essa situação, é tentaram tudo, tentaram todas essas vias, todos os tratamentos, lá está, uns resultaram, outros não resultaram, mas aqueles que eu recebo normalmente são aqueles que não resultaram e que depois ficam, dizem mesmo isso que tu acabaste de dizer, que é nós achávamos que ia resultar, não é? Não havia a mínima dúvida, não é? Que ia resultar. Então isso ainda aumenta mais a sensação de que, pronto, temos mesmo um problema, não é? E então quando, no fundo, começámos o acompanhamento, neste caso foi um acompanhamento, em casal em consultas online, não é? Neste caso também foi online. O que é que tu sentes que foi o que nós mais trabalhamos durante as consultas? E que pode ter ajudado, mesmo que às vezes a pessoa nem se aperceba, nem entenda como é que tudo acontece? Assim, eu sei que tinha muita coisa bloqueada. Eu culpava-me muito pela morte do meu avô, e ele culpava-se muito. Não era bem o culpar, mas ele tinha aquele sentimento do pai. E então, isso se calhar prendeu-nos um pouquinho às coisas, o não ser capaz de criar um filho, Hum, talvez. Ele, pelo pai, que ele queria muito ser um pai que não tinha tido, um pai que nunca foi pai, e eu, pela culpa de ter acontecido algo ao meu avô, se calhar sentia-me um bocado culpada. E depois foi o decorrer das coisas.
Outra das questões também, não é? Pronto, por um lado era aqui a vossa história familiar, que foi uma coisa que nós fomos tentar ver ao pormenor e perceber, e várias coisas aconteceram, não é? Nas consultas, de sentirem muita clareza, de libertação, só que ao mesmo tempo parece que isso não tem nada a ver com ter um bebê, Sim, não é? Parece que não tem nada a ver, então, mas o que é que tem eu agora já de repente libertar a culpa que tinha em relação ao meu avô e o Luís, os sentimentos que tinha em relação ao pai e engravidar, o que é que tem a ver? Eu adoro, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, não tenho dúvidas, eu vou ser uma excelente mãe, um excelente pai. Sim, mas lá está, há esses sentimentos, essas emoções que prendem a pessoa e fazem com que ela não esteja disponível realmente, como tu dizias, para sentir eu sou merecedora, porque a culpa ela fecha-nos, até contrai o corpo, a culpa contrai o corpo, não é? E quando tu falavas da questão do útero apertado, não é? É também um bocado isso, é que o corpo realmente responde àquilo que está dentro da nossa mente, das histórias, dos sentimentos. É como se o ressentimento, a tristeza, a culpa, ela contrai o corpo, ela retrai-nos, não é? Retrai-nos esses sentimentos todos, e isso pode ser o bloqueador da gravidez ou podia ser o bloqueador de outra coisa qualquer, mas neste caso, não é, da gravidez. E houve outro tema que nós trabalhamos muito, que também foi a questão do trabalho, não é? sim. O trabalho, porque eu sou uma pessoa muito estressada e vivia muito para o trabalho. Talvez, se calhar, agora penso que por não ter um filho, então pensava muito Uhum. no trabalho, vivia muito para aquilo, mas também era uma pessoa muito estressada. E eu sei que o stress não me ajudava em nada. Não, a minha vida era um bocado uma correria. E se calhar isso Exatamente. também não ajudava com que eu parasse para pensar. Só a partir do momento em que eu conheci a Sónia e disse: não, eu tenho que esquecer um bocado o trabalho, esquecer um bocado a vida, viver a vida e não para o trabalho. Aí é que comecei a libertar-me muito, a não pensar tanto, a É. divertir-me, a sair. Sim, porque eu lembro mesmo de vocês dizerem que o vosso dia a dia era sair do trabalho, ir para casa, descansar, depois começarem-se a preparar para ir para o trabalho outra vez, e era sempre isto. E muitas vezes até faziam mais horas porque estavam disponíveis, lá está, porque não tinham filhos, não é? E é Exato. aquela ideia que também todos nós temos, que é vamos juntar é agora, não é? Juntar dinheiro e também ocupar-nos-nos, não é? Porque enquanto somos jovens, há um ditado popular que também diz muito isso, que é aproveitar é agora, trabalhar é agora enquanto somos novos, enquanto podemos, enquanto não temos filhos, porque depois já não dá e não sei o quê. E só que depois às vezes isto é incompatível com, parece que mais uma vez, não é? Parece que nem há energia suficiente para Para criar um fazer, bebê, não é? Para exato, mas gerar. também uma pessoa pensa só no trabalho e então começa a pensar, então se eu só vivo para o trabalho, se eu só penso no trabalho, como é que eu vou criar um filho? Como é que eu vou ter Exatamente. disponibilidade para ter um filho se eu só vivo para aquilo? Então foi um bocado libertar-nos, mais eu, porque eu vivia muito para aquilo, era mais o libertar-nos, não pensar, ao fim de semana saíamos e eu não pensava em trabalho, nem nada. Claro que continuava na mesma a trabalhar e gostava muito daquilo que estava a fazer, mas fui-me libertando aos poucos. E graças à Sónia consegui fazer isso e não ser tão estressada. Lembro-me perfeitamente, não é? Porque eras muito perfeccionista, muito exigente Claro, contigo própria, não é? E exigias, no fundo, coisas de ti que era mesmo um exagero, não é? Era um exagero, ou seja, tu podias continuar a ser uma excelente funcionária, não é? Mas não necessariamente com aquela carga, aquele peso, não é? Aquela pressão de ter que estar constantemente a viver tudo o que acontecia ali. E eu lembro-me também que vocês começaram a ir caminhar juntos, não é? começámos a ir caminhar. Tínhamos outro tipo de rotina. Não vivíamos tanto para o trabalho, porque nós na altura também trabalhávamos à noite e então era mesmo trabalho de casa e mais no inverno pior. Era trabalho de casa e não saíamos. Depois que começamos a conhecer a Sónia, começámos a fazer caminhadas, eu já me libertava mais, já comecei a ter tempo para mim, a ler, conseguia estar sentada no sofá a ver televisão, coisa que eu não conseguia Não fazer, porque conseguias, tinha não é? muito que fazer, tinha muitas coisas para fazer para mim. Eu vivia simplesmente para o trabalho.
Era sempre em movimento, não é? Mesmo movimento Sim, a sério, mas aquele movimento de fazer coisas, fazer, fazer, fazer. Se saio do trabalho, tenho que chegar a casa e fazer coisas, nem que não seja preciso, eu vou fazer e arranjar qualquer coisa, não é? tinha que fazer. É isso. No fundo, tu não sentes que essa forma de estar também é de facto, como tu dizias, que é para não pensar, para não sentir, Sim, para não também. ficar triste, para não reparar no que é que está a acontecer dentro de ti, não é? Que é Para o não tal ter, autoconhecimento, para não ver o que está para ali. não ver e se calhar para não me culpar tanto. Eu Exatamente, vou ter a mente mais ocupada a fazer isto e aquilo para não me culpar o porquê de eu não estar grávida, para exato. não estar a pensar sempre na mesma coisa. E se calhar, se não fosse a Sónia, eu ainda continuava assim, a pensar. E Uhum. agora, neste momento, não. Tanto que sou uma pessoa muito estressada e consegui estar os 9 meses em casa sem stress. Que era Exatamente. uma coisa que eu nunca pensava, porque para mim eu ia engravidar, ia continuar o meu trabalho normal, com stress, e não. E sei que não, se não fosse a Sónia, não o conseguia fazer. Porque também foi isso, esse foi um outro tema que nós abordámos bastante, é como é que depois, não é, a pessoa consegue estar grávida realmente, ter essa calma, não é? Tentámos, tu no fundo e o Luís foram tentando ao máximo pensar, bem, eu preciso de começar já a ficar calma, porque de repente, a verdade é que a gravidez quando surge é de repente, não é? A gravidez surge e eu se já estiver habituada a isto, se calhar eu vou conseguir sentir-me bem e isso, e de facto foi isso que aconteceu, não é? Durante toda a gravidez, fora os teus medos, não é? Se está tudo bem, se não está tudo bem, as ecografias, não é? Que também tiveste ali alguns desafios, não é? Mas nada de mais, não é? Nada assim tão grande que criasse algum tipo de complicação da gravidez, porque não houve nenhuma complicação, não é? Não, correu tudo muito bem. Exatamente. Correu tudo Portanto, muito bem. nós começámos o acompanhamento e a verdade é que eu lembro perfeitamente, ao final mais ou menos de 3 meses, uma coisa que nunca tínhamos feito nem falado era da questão de monitorizar o ciclo, que era avaliar as temperaturas, não é? Registar o muco, tudo isso. E eu até me sentia mal, assim, meu Deus, eu não acredito que estou com ela há 3 meses e ainda nem sequer faço a menor ideia como é que está, se ovula, se não ovula, o que quer que fosse. E eu, bem, vamos começar. E tu lá começaste, não é? A avaliar as temperaturas. E foi Foi pouco tempo. precisamente, foi mesmo pouco tempo, não é? Foi para aí quê? Uma semana, duas, três, não sei, É, no máximo. no máximo 3 semanas, porque No máximo eu três. supostamente engravido a 2 de janeiro. Por isso foi Exatamente. pouco tempo. Eu acho que nós tivemos consulta em dezembro, Uhum. antes do Natal, e eu descubro que estou grávida a 24 de janeiro. Por isso foi Pois 2, 3 semanas foi. que eu fiz isso. Como é que foi essa notícia? Como é que conta-nos como é que foi? Como é que descobriste? O que é que aconteceu? Como é que foi? Que isso Eu também na foi altura, engraçado, que eu lembro-me. foi porque eu na altura, como eu já não pensava em engravidar, pronto. Não era o não pensar, não tenho aquela coisa de estar todos os meses a pensar. E então lembro perfeitamente que o período supostamente deveria vir no dia 21 de janeiro. Mas no dia 24 eu viro-me para o Luís e digo, olha, o período ainda não veio, mas eu acho que não estou atrasada, porque o mês passado veio-me a dia 24, então para mim eu não estou atrasada. E ele disse, não, mas tu estás atrasada porque o teu período supostamente tem que vir a 21. E eu não liguei, na altura nem liguei, saímos do trabalho e acordo às 3 da tarde, porque estava a trabalhar à noite, e viro-me para ele e disse: Olha, vai-me comprar um teste de gravidez. Não é que eu esteja grávida, mas já que tu dizes que eu estou atrasada, pronto, Não é que esteja, compras-me o teste. realmente. E ele vira-se para mim e disse: Pronto, eu vou-te fazer a vontade e vou comprar o teste de gravidez, mas não te esqueças que não é a primeira urina da manhã, por isso pode não te dar positivo. Mas pronto, eu vou comprar. E então ele foi comprar e ele chega à casa e diz: Olha, está aqui o teste, guarda e amanhã de manhã fazemos. Eu não, eu vou fazer agora. Lembro perfeitamente que eu Engraçado. disse para trazer o Clear Blue, que na altura dava para ver as semanas caso eu estivesse grávida. Exatamente.
Então estávamos os dois na casa de banho, eu fiz o teste e ele pôs ao teste e está a ler as instruções. E eu olho para o teste e digo, olha, eu estou grávida. E começo a chorar. E ele está a gozar comigo. Meu Deus, realmente. E ele olha para o teste e realmente vê que eu estou grávida. E começámos os dois a chorar, a chorar, a abraçar-nos. Acho Lindo. que foi assim uma sensação que nós nem estávamos à espera mesmo. Foi aquela coisa de dizer, não é agora que eu vou engravidar, porque eu não consegui engravidar este tempo todo. Então, pronto, não estou grávida. Ainda por cima, ias começar a ver as temperaturas. Eu lembro-me de dizer que vamos avaliar pelo menos 3 meses para ter uma noção e depois, pronto, já não é necessário. E eu lembro-me de vocês dizerem: pronto, então agora durante estes 3 meses não vai acontecer, não é? Pronto, vamos só focar nisto, vamos cuidar de nós e pronto, e aconteceu. E aconteceu, a 24 de janeiro descobri que estava grávida e foi a maior alegria. Mesmo, mesmo. E qual é a sensação de estar 6 anos sem conseguir, com tratamentos, e depois, em 3 meses, com este libertar de emoções, do ir às histórias, do fazer ajustes no dia a dia, de começarem a viver mais, a engravidar espontaneamente? Qual é a sensação? Eu nem sei explicar. Mesmo. É que eu não sei, eu às vezes ponho-me a pensar e digo, então, eu andei tanto tempo a sofrer e como é que eu de repente, ao libertar-me de tanta coisa, foi mesmo libertar de muita coisa, eu consigo engravidar naturalmente. Como é que eu sofri tanto e é assim tão simples de engravidar? Mesmo, não é? É que eu acho que continua a ser o segredo. Sabes que hoje eu estava a receber muitas mensagens de histórias de várias pessoas e quase todas é a mesma coisa, que é, tiveram um ano a tentar, não conseguiram, foram para as consultas de fertilidade, tratamentos, vários tratamentos, não resultaram, e agora vão não sei o que tentar mais um tratamento, mais não sei o quê, e parece que falta, eu olho para ali, para a história, parece que falta o essencial, que é alguém, não tem que ser eu, é alguém, porque há muitas pessoas que fazem este trabalho, alguém que a pessoa, que o casal confie, que os ajuda a olhar para dentro e que se ajuda a conhecerem-se, lá está, a conhecer o que é que eu sinto, o que é que sentimentos eu tenho aqui guardados, que memórias estão aqui que se calhar criam o tal desalinhamento, não é? É de género, a minha voz diz eu quero ser mãe, eu quero ser pai, mas a cabeça diz o contrário, porque tem ali histórias que dizem não, isso não é seguro, ou o coração diz não, isto está muito sobrecarregado aqui com coisas, não dá para mais emoções, não dá para Mas viver a é que emoção. uma pessoa nem sequer pensa nisso. Quando está a tentar engravidar, nem associa. E se não fosse a Sónia, eu nem sequer tinha associado que havia muita coisa do meu passado, como a do Luís, o passado dele, que se calhar estava-nos ali a bloquear. E na altura nós não pensávamos nisso. Isso foi uma coisa que passou, não tem nada a ver com a gravidez. Mas não, Exatamente. realmente há muita coisa ali que uma pessoa precisa desbloquear. Mesmo. Já se ouve aqui o Gabriel ao fundo. Já se ouve aqui. Então, olha, e para concluir, qual é aquela maior recomendação que tu dás a quem está no processo de engravidar? Claro que sabendo que cada casal é um casal, cada história é uma história, mas assim uma recomendação geral para quem te está a ouvir, quem te vai ouvir, entretanto. É, nunca desisti de sonho. Enquanto casal ser unido, porque é preciso haver muita união enquanto casal, porque é muito difícil passar por este processo e não ter apoio um do outro. E é manter a calma, é manter a Tão bom. calma, porque um dia há de acontecer, comigo aconteceu, e eu era muito estressada e sempre pensei que não ia conseguir por pequeno stress. E acho que, acima de tudo, tem que haver muito amor entre o casal e muita união, porque senão também uma pessoa começa-se a culpar, começa ali um bocado a entrar em stress, e se nós não formos unidos enquanto casal, vai tudo por água abaixo. É Acho mesmo. acho que é isso o essencial. Sei que não é fácil, porque eu passei muito sofrimento e quem está a passar por isto também, eu tenho quase certeza que passa por muito sofrimento. E dia após dia, mês após mês, ver o período a vir, não é fácil. E se não tiver apoio, É mesmo. acho que é pior. É mesmo isso, Sandra. E vocês tiveram sempre os dois, é a realidade, não é? Até todas as nossas consultas, não é? Se ele não podia estar, tu podias sempre alterar, não é? O dia ou a hora para poder estar sempre. E eu acho que isso fez mesmo muita diferença, porque isso é como se
acelerar-se, porque estão os dois a fazer São os essa dois. reflexão, não é? Não é Isso, só um, eu sei que eu tenho o sonho de ser mãe, mas sei perfeitamente que ele também tinha o sonho em ser pai. exatamente, E, e acho que é um processo a dois, porque mesmo. não é Se a só pessoa um, está a dois, não é? Claro que existe a é muito mais maternidade fácil. independente também, mas pronto, aí a pessoa fez esse assumir, mas se está em casal, então faz É todo muito mais sentido. fácil, porque uma pessoa, eu lembro-me de vir de tratamentos e se eu não tivesse ali o apoio dele, eu ia-me abaixo. E, Exatamente. não é? Eu acho que o apoio um do outro enquanto casal é o essencial. Ok, e tu sentes que a palavra autoconhecimento e libertação de emoções fazem mesmo sentido neste caminho? Faz. Ok, portanto Faz acho que porque se não fosse assim, eu se calhar não tinha descoberto coisas que vinha a descobrir do meu passado e ele, e, e se calhar não tinha conseguido engravidar porque estava bloqueada naquilo, no passado. olha, obrigada De Sandra nada. mesmo por esta maravilhosa partilha e foi um gosto mesmo acompanhar-vos, porque acompanhei esses 3 meses para engravidar, mas depois continuámos juntos a gravidez Até ao toda, fim. não é? Até ao fim. Até ao fim, e eu acho que isso também ajudou muito, não é? Para ser aquele suporte, saber que podiam tirar as dúvidas, não é? Podiam sempre ter ali alguém que vos ajudasse, não é? A guiar, não é? E Durante é toda muito a importante ter o gravidez. apoio de uma profissional, porque acho que se tivermos à espera às vezes de equipa médica do posto médico, não temos apoio, pelo menos no meu posto médico eu não tenho apoio. E acho que ter conhecido a Sónia ajudou-me bastante, mesmo depois de eu estar grávida, a tentar fugir dos meus medos, porque eu tive muitos medos, muitos Mesmo. medos enquanto estava grávida, de o perder, de correr mal. E enquanto eu tive, eu consegui libertar os meus medos Uhum. e Foi pensar assim, sempre no positivo, não que no bom. negativo. Que bom mesmo, por isso estou super contente. E então, olha, terminamos então. O Luís não pôde estar, dá para perceber porquê, O não é? Gabriel não Porque para de chorar. tem que tomar conta dele. Também é bonito ver isto, não é? Poder ver que no fundo os dois estiveram tão participantes em todo o caminho que agora é fácil para ele. Ele já seria assim, porque a personalidade dele já é para cuidar, não é para dar muito amor. Mas é bonito de ver agora ele estar ali a chorar e estar lá, e tu estás aqui com alguma tranquilidade mesmo ouvindo-o Sim, chorar, confio muito. confias, não Às é? vezes tem mais paciência que eu. É, pronto, porque ficas logo mais aflita, se calhar, não é? Já era o típico, não é? Há coisas que, Que e não para quem mudam. nos está a ouvir é interessante, também não mudam a 100%, também não é preciso, não é? Porque nós vamos ter sempre as nossas coisas, cada um. No fundo é só dar ali uns jeitinhos para as coisas que são desafiantes não serem tão fortes ao ponto de nos bloquear, mas há coisas que vão ser nossas, não é? E Sim, tu mas pronto, serás é sempre como mais. dizes. Se tiver o apoio do casal enquanto grávida, depois É também é mais isso. fácil tomar conta. É outra recomendação mesmo muito importante é estarem juntos, não é? Durante Sim, todo o tempo. todo o processo. É Todo isso. o processo é muito importante. Então, olha, muito obrigada mesmo. Obrigada, eu. Vou só fazer aqui uma conclusão final e depois já falamos novamente. Mas pronto, também quero lembrar que esta é mesmo uma história inspiradora e que pode ser inspiradora para quem nos está a ouvir. E antes de terminar, também quero lembrar que estamos nos últimos dias de inscrição na Masterclass gratuita, com aquele tema que a Sandra também foi aqui trazendo, que é porque todas engravidam, menos eu, e que se vai realizar no dia 11 de janeiro às 21h e que também traz toda a informação sobre a edição 6 do programa Uma Viagem com Destino à Gravidez, que mesmo as inscrições ainda não estarem oficialmente abertas, já tem 8 alunas e este programa tem 2 modalidades, que é a modalidade de grupo, em que tem sessões em grupo, mas também tem a modalidade individual, em que tem consultas individuais e masterclasses, meditações, não é? Aulas de yoga que vão ajudar a trazer também este alinhamento e este tal autoconhecimento que nós falamos aqui e o tal libertar de emoções, que é isso que se prevê. Portanto, no fundo, este programa traz aqui todo este conjunto.
A masterclass em si, esta masterclass gratuita, no fundo já é um passo deste autoconhecimento e da libertação de emoções, e o programa na modalidade de grupo ou de individual é tudo o que é necessário para conseguir o tal alinhamento à gravidez. Claro, tudo no tempo divino de cada pessoa, porque cada pessoa vai libertando na sua medida, não é? Não é algo que seja estático, é igual para todas as pessoas. Cada uma vai conectando com a informação, com as reflexões e vai fazendo à sua medida. Então, vou deixar o link de inscrição na Masterclass gratuita, que já tem mais de 200 pessoas inscritas no momento em que faço aqui esta gravação, e este link vai estar disponível na descrição no Spotify, no YouTube, ou podes ir ao meu Instagram, soniasoares.pt, para saberes tudinho sem compromisso. Amo mesmo criar oportunidades para que mais casais cheguem ao seu sonho de serem pais, e sei que este episódio foi mais uma dessas oportunidades, assim como a Masterclass e o programa que inicia ainda este mês de janeiro. Então, muito grata a todos vocês que estão a ver ou a ouvir este episódio no YouTube ou no Spotify, e sigam-me no Instagram para saber sempre todas as novidades. Então, Sandra, me despeço de ti e de todos, e nós vamos falando, vamos sempre falando, sabendo notícias, que vou querer saber notícias. Então, olha, obrigada mesmo. Obrigada eu e bom trabalho. Obrigada, e beijinho também ao Luís e ao Gabriel, e fiquem bem. Obrigada, beijinhos. Beijinhos, um abraço, até já, seguimos juntos.